Então, pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde. Eu vou fazer uma avaliação aqui dos candidatos que estão sendo, que são meio que pré-candidatos, né, às eleições de 2022. Então, eu vou dar aqui a minha humilde opinião sobre como escolher o melhor candidato, tá? O tio vai ensinar vocês, não se preocupem. Então, os candidatos que nós temos, alguns dos principais, é o Ciro Gomes, o Bozo, o Lula, o Dória, o Amoedo, o Marina, como vocês estão vendo aí na tabela. Então, como é que se faz? Qual é a maneira correta, técnica, de escolher um candidato? Através, principalmente, do histórico profissional. Como vocês podem ver aqui, ó, na tabela, o histórico profissional vai de 0 a 40 pontos, é o que mais vale. Depois tem a formação, que vale de 0 a 20 pontos, pela importância que há em você ter realmente uma formação, dada a importância do cargo, porque é um país continental com 200 milhões de habitantes, né? Não pode ser governado por qualquer um, como nós temos visto aí. Aliados. Os aliados são os parceiros históricos, né, do candidato, com quem ele mais convive, não só no tempo e no espaço, né, quer dizer, com quem ele tem as alianças mais fortes, né, desde o início. Depois as propostas, o que ele pretende. Você pode achar assim, pô, mas a proposta só tem de 0 a 10. É porque eles mentem muito, né? A gente sabe que os políticos não valem nada mesmo, a grande maioria, né? Então, as propostas têm alguma importância, mas nem tanto, tá? Sobre cada um desses assuntos, eu tenho vídeos no YouTube explicando, tintim por tintim, cada item, como avalia cada item. E também lá tem mais um exemplo também, além desse que eu estou gravando aqui para vocês. Então, eu vou botar aí na descrição do vídeo os links, tá? E eventualmente aqui na tela também eu posso colocar. Então vamos ao Ciro Gomes, avaliar o histórico. Bom, qual é o site de avaliação, o site onde tem informações razoavelmente confiáveis, mais difundido, né, na internet? É o Wikipedia. Então vamos começar pelo Wikipedia, tá bom? Só para você ver que o Wikipedia tem referências, tudo. Então, tá, eu sei que não é excelente, mas é razoável, porque nós temos que agilizar as coisas, né? Não vamos demorar 10 anos para fazer isso aqui, é rápido. Então, vamos lá. Ciro Gomes, Wikipedia Ciro Gomes, tá vendo? Vamos lá, vamos avaliar o histórico dele. Analisa bem, pensa comigo. Vamos lá. Olha, o que ele é? Ele é um político, advogado e professor universitário. Até aí, já parece muito bom. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista, ótimo que tenha a palavra democrático, mas que não fique só na palavra, que fique nas ações mesmo, né? E a gente sabe que é o partido, sim, razoável. Depois nós vamos ver aqui o que ele fez. Olha só, quais foram os cargos que ele já ocupou, né? Ele já foi deputado, prefeito, governador, ministro da Fazenda, né? 2 vezes ou mais até candidato à presidência, né? 3 vezes candidato à presidência, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, deputado federal e estadual, prefeito, governador, secretário de saúde, e além disso também foi presidente da Transnordestina, né? Faz oposição ao governo Bolsonaro. Então, quer dizer, só coisa boa, só coisa boa. Contratado a empresa subsidiária, sociedade empresária privatizada em 1993. Então, quer dizer, ele foi, devido à formação dele, né, que é o que mesmo? Vamos lá. A formação dele é advogado, político, tal, ocupou altos cargos políticos, né? Então, você procura alguma coisa ligada à corrupção, não tem, né? Como é que é? Processo de danos morais, isso é normal, denúncias infundadas, tá vendo? Então, quer dizer,
O processo do Leandro Moraes eu estava verificando ali, é só porque ele xingou fulano de ladrão, xingou o outro de corrupto, xingou o outro de sem vergonha, o que é tudo verdade em relação aos políticos, então por aí. Então, isso não quer dizer muita coisa. Então, assim, não há dúvidas que quanto ao histórico dele, por todos esses casos que ele já ocupou, tudo isso, e não tem nenhuma denúncia assim, grave de corrupção, é nota máxima para ele, é 40 pontos no histórico profissional. Está entendendo? Mais ou menos formação. Ora, a formação dele é de... Como é que é? A formação dele é o quê? Advogado. Advogado, né? Então, quer dizer, ele entende das leis. Isso é uma formação muito boa, mas para candidato ao executivo, não é a formação perfeita mesmo. O bom mesmo seria que ele fosse administração de empresas, né? Ou algum cargo assim, gestão e tal, né? Teria que ser um pouquinho mais... Ele é excelente para ser um deputado, um senador, um vereador, como de fato ele foi, do legislativo, porque a formação dele é em leis, certo? Então ele vai ganhar 15 pontos. Ele não chega aos 20 pontos, ele chega a 15. Mas é um ótimo candidato, não tenha dúvida. Quanto aos aliados, né? Eu estava dando uma pesquisada para simplificar esse vídeo. A gente percebe que ele tem aliados como tem uma pessoa muito famosa, senadora e tal, do PMDB, se não me engano, que é da bancada ruralista, né? E ele diz que complementa ele. Depois tem um outro cara lá, que também ele tem confiança cega, que é o presidente do PDT e tal. Então a gente vê, e essa senhora da bancada ruralista, ela foi vice do Ciro Gomes, né? Então a gente percebe o Ciro Gomes assim, ele é um pouco, ele fica meio que dentro do nicho dele, parece assim que ele não consegue, né, transitar muito com outros setores assim da política. Avaliando assim rapidamente, como eu falei, essa é uma primeira passagem de avaliação, tá? Então eu achei por bem dar a ele 20 pontos, tá? Não o máximo, porque como eu acabei de explicar, tá? Depois, quanto às propostas, eu tive que assistir um vídeo curto, tá? Rapidamente, em que ele fala com o professor Marco Antônio Villa, salve Marco Antônio Villa, que é um grande comentarista político, uma pessoa intelectual com categoria e conhecimento para falar sobre esses assuntos. E ele entrevistou o Ciro Gomes, e o Ciro demonstra ter muita consciência, né, de vários aspectos importantes do país. Então fica claro a proposta dele, apesar dele ser do PDT, que é de trabalhadores, mas ele vê o empresário como aliado, ele não vê como inimigo. Tanto é que a vice dele é a empresária do agronegócio. Então, quer dizer, ele não tem aquela aversão, né, a empresários. Então, por causa disso, eu considerei que a proposta dele é 10. É ótima, e até porque os aliados dele também são razoáveis. Não excelentes, mas são razoáveis. Certo? Agora, opa, aqui a ordem está errada. Quero arrumar essa ordem aqui. Espera aí, não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. Deixa eu arrumar essa ordem aqui e vamos para o próximo candidato. Tá? Aqui o total de pontos do Ciro Gomes ficou em 85. Ok? É rápido assim. É simples assim. Vamos botar o Dória aqui. Doriana. Depois vamos colocar o Lula lá. Ninguém sabe se ele vai ser mesmo candidato, mas deixa ele ali. Depois vamos botar o Amoedo. Depois Marina. E por último Bozo,
que realmente nem merecia estar aqui nessa lista, como eu vou explicar para vocês. Então, o Dória, vamos lá, de novo, mesma coisa, começando de maneira simples, começando pelo Wikipedia, que é o meio de informação, sei que não é 100% confiável, mas é razoável. Quando você vem analisar o Dória, vai ver a história dele, tá? Você vê o que ele fez, né? Olha, foi prefeito. Primeiro, todo mundo sabe que ele é empresário, né? Ele vem do meio empresarial. Ele foi prefeito de São Paulo, tá? E agora é governador de São Paulo. Então, eu estava analisando os dados, né, e os trabalhos que ele fez nessas duas experiências que ele tem tido nesses dois cargos. Claro, percebe-se claramente que ele está tendo uma ascensão meteórica, né, na política. Sabemos que ele ficou 2 anos na prefeitura de São Paulo e já alçou ao cargo de governador de São Paulo, e conseguiu se eleger. Isso por si só não configura, tá? Porque estamos avaliando o histórico, né? Porque assim, veja bem, a ambição por si só não é um crime, não é uma coisa absurda. Ele não abandonou a prefeitura de São Paulo, ele continuou dentro de São Paulo, né, no estado de São Paulo, e eu não tenho dúvidas que ele governa o estado de São Paulo também para a cidade de São Paulo. Eu não posso acreditar que isso não seja assim. Além disso, ele deixou o vice no lugar dele. Então, não vejo isso por si só algo... Tem pessoas que criticam tanto o Dória, eu não sei de onde vem exatamente. Eu não sei se são funcionários públicos que perderam o cargo, que eram cargos de, sei lá, aqueles cargos comissionados, ou... Porque ele é um pouco rígido mesmo. O Dória já está bem claro que ele é um pouco rígido e tal. Mas tudo bem, estamos na parte da avaliação do histórico, né? Agora veja sobre a pandemia, né? Veja bem, o fato dele ter sido, como ele sempre fala, eu sou um gestor, sou um gestor, sou um gestor, tudo bem. Isso é absolutamente verdadeiro, né? Ele tem anos e anos de experiência empresarial, né? Não é a primeira vez que ele está na política, quando foi prefeito de São Paulo em 2017. Veja bem, ingressou na vida pública como secretário de turismo, tá? De São Paulo, e presidente da Paulistur, tarará, no governo Mário Covas, presidente da Ambatu, durante a presidência do José Sarney. Então, assim, o fato de ele ter trabalhado com o Mário Covas é um ótimo sinal, é um bom parceiro. Mário Covas foi um político brasileiro, se você estudar a história dele, acima de qualquer suspeita, um grande estadista, não é um dos poucos, assim, ele é quase um Ulisses Guimarães da vida. Assim. E já o José Sarney, sem comentários, né? Terrível. Então, como é que é? O que eu estou querendo dizer é que o Dória tem parceiros assim, oscilantes, ele escolhe nem sempre tão bem, né? Entretanto, agora eu estava pesquisando que ele está com o Henrique Meirelles, né? Que é um técnico, né, da área de economia, que tem um currículo fabuloso, o cara é extraordinário. Então, o Dória demonstra ter uma cabeça boa na hora de escolher esses parceiros, entendeu? Então, nós vamos dar uma pontuação boa para ele nesse quesito de parceiros, né? Mas nós estamos avaliando o histórico, né? Aí você vai lá ver os números do governo de São Paulo. Não vejo nada grave assim na economia, né? Claro, há desemprego, até porque há desemprego no Brasil inteiro nos dias de hoje por causa da pandemia, né? Da má gestão do governo federal, porque Nova Zelândia já não tem nada. Faz muito tempo, desde junho de 2020, que a Nova Zelândia tem a vida normalíssima. 6 meses antes da vacina, então não tem nada a ver, não precisava ter nada disso. Só que
E os números da economia do governo de São Paulo são razoáveis. A gestão do Dória, as declarações dele, eu estava vendo ali, não. Em primeiro lugar, a vida da população. Depois vem a economia. O Dória falou isso. E depois, eu repito, o Dória fez isso. Ele não só fala, como ele faz isso. Ou seja, ele que fez, deu todos os encaminhamentos para que hoje nós temos a vacina, a tal da Coronavac. Então eu não vejo muito, tá? Só que o Dória não tem muita ligação com os trabalhadores, assim, né? Há dúvidas quanto à forma como ele, como é que é, defende os trabalhadores e tal. Ele não é tão defensor dos trabalhadores, talvez como, por exemplo, Ciro Gomes, do PDT, ou Lula, do PT. Então paira sobre ele um pouco de dúvida, né? Então nós vamos colocar aqui uma nota 30, tá bom? Mas pode ser revisto depois. Quanto à formação, tá? Ele é publicitário, ou seja, o que ser publicitário tem a ver com o executivo, com governar um país. Ser publicitário tem muito a ver com propaganda. Então ele é de se esperar que ele seja muito bom em propaganda. Isso ele vai ser, tá? Então, tá, em termos de formação pura e simples, sem avaliar a história profissional dele, a gente sabe que ele é empresário de sucesso. Tudo bem, mas ele não é formado em administração. Então, eu estou analisando só a formação. Então, eu vou dar aqui uns 7 pontos para ele, porque ele tem nível superior. Então, já vale muita coisa, tá? Depois eu vou para o aliados. Como eu falei, ele escolheu muito bem agora o seu secretário de Educação, o secretário de Economia, que é o Henrique Meirelles. Então, esse é um ponto muito positivo. Tive dificuldade de achar informações sobre os outros. Veja bem, eu tenho que achar as informações em coisa de 10 minutos. Se eu não achar, eu já passo para o próximo ponto e já deixo, tá? Então, mas pode ser reavaliado. Pois quanto às propostas, eu vou dar uma nota muito boa para o Dória, porque nós sabemos que ele sabe administrar, certo? Isso é inegável. O que ele fez nas empresas privadas dele, o que ele fez na prefeitura, o que ele fez o que ele está fazendo no governo do estado de São Paulo, em meio à pandemia, segurando a barra e valorizando mais a vida do que a economia. Não é? Então, eu boto nota 10 para ele nas propostas, não tenho dúvida. E ele fala da ciência. Ele é a favor da ciência e a favor do progresso tecnológico. Então eu não vejo como ele ter propostas ruins. Tá? E assim o Dória fica com uma somatória de 67 pontos. Simples assim, é rápido. O processo tem que ser rápido. Tá? Agora vamos ao Lula. Vamos lá, Lula. Wikipedia. Vamos ver. O Lula é um caso interessante, porque assim, tá acusado de corrupção, parará, teve essa controvérsia muito grande em torno dele, tá? E ele a princípio não estaria nem na tabela, pelo fato de ter acusações de corrupção. Entretanto, se nós botarmos tudo isso na balança, veja bem, se for mesmo pesquisar, se for mesmo investigar todos os políticos, né, por exemplo, do PMDB, do PSDB principalmente, né, não vai sobrar quase nada. Então, assim, por que só o Lula foi para a cadeia e os outros não? Entende? E depois, agora, recentemente temos toda a controvérsia, os vazamentos, né, a Vaza Jato e não sei o que, os vazamentos a respeito do processo de julgamento dele, que pairam dúvidas no ar sobre a isenção desse processo e sobre uma busca seletiva por destruir o PT, né? Então, é um pouco assim embaçado. E quando se fala, porque o PT teve o maior esquema de corrupção, não sei o quê, mas lá dentro haviam cargos comissionados, não indicados só pelo PT, pelos outros partidos também. Então,
é um pouco controverso. E assim, e o Lula, ele tem um histórico, né? Ele é o maior líder popular da história do Brasil. Está claro isso? Ele foi o maior defensor da classe trabalhadora de todo esse país. Então, não dá para... Eu acho que dá para... Vamos dar uma chance para ele. Deixa ele participar da avaliação, ok? Agora, ele vai perder pontos. Ele vai perder pontos no histórico. Então, ele teria 40 pontos. Veja bem, quando ele era candidato pela primeira vez ao executivo, ele teria uma pontuação muito baixa. Por quê? Porque no histórico dele não teria experiência executiva. Para ser um presidente, precisa disso no currículo. Então, se quer saber mais, vai lá no meu vídeo sobre histórico de candidato, que eu explico tudo. Então, um histórico do Lula, naquela época, não era tão bom. Mas hoje, veja bem, ele foi presidente duas vezes por esse Brasil, 8 anos. Ele foi o melhor presidente da República Democrática, desde que iniciou a democracia no Brasil, né? O que significa isso? O voto, a escolha dos representantes dos políticos no Brasil é através do voto do todo o povo, né? Desde que começou esse processo de eleições, o melhor presidente que tivemos foi o Lula. É inegável. São os números, são os fatos, e quanto aos fatos não temos como questionar. Então o Lula, hoje, ele é muito experiente. Ele mereceria a nota máxima, 40 pontos no histórico. Entretanto, como houve toda a controvérsia da corrupção, nós vamos descontar 10 pontos. Temos que tocar o barco para frente. Vamos tocar o barco. Não tem que... Quanto à formação, muito difícil de achar qualquer informação sobre a formação dele. Eu não sei, é obscuro, não tem nada. Então, assim, eu não sei nem se ele tem formação. Então, assim, ele tem lá o curso do Senai, né, que eu não sei nem se precisa saber realmente ler e escrever e tudo mais. Então, nós meio que não sabemos muito bem. Portanto, não sei, ele não tem o ensino médio. Ele não tem o ensino médio. Então, eu vou dar 2 pontos para ele. Quiser saber mais sobre como avaliar a formação do candidato, também tem um vídeo no meu canal. Assistam os vídeos do meu canal. Está tudo lá e está na descrição. O link para os meus vídeos está na descrição desse vídeo. Tá? Agora, quanto a aliados, vamos lá. O Lula demonstrou escolher, por exemplo, muito bem os seus ministros da economia. Por exemplo, Guido Mantega, Henrique Meirelles, não foi isso? Acho que foram 2 ministros da economia. Bom, até pelos resultados ótimos que teve, ele escolheu muito bem os seus candidatos, os seus ministros, certo? Os seus parceiros, certo? Então ele tem ligações muito boas com... Entretanto, como houve esquema de corrupção, eu vou descontar alguns pontos dele aqui e vou dar 15 pontos, certo? Quanto às propostas, não há dúvidas que o Lula fez um ótimo governo. Não acredito que ele terá propostas diferentes. Então, o que ele acredita? Resumidamente, qual é o discurso dele ultra resumido, o slogan dele? Um país forte se faz com uma classe média forte. Então, o que ele quer? Ele quer pegar o pobre e levar até a classe média. Como diz aquele canalha do Guedes lá, né? Esse negócio de empregada doméstica ir para Disneylândia, isso não, né? Então, é isso. O Lula acredita que sim, que a empregada doméstica deve ter o direito de ir à Disneylândia. Então, isso é excelente. Ele defende a distribuição de renda, ele defende a igualdade de oportunidades. É claro que essa empregada doméstica não vai ficar empregada doméstica por resto da vida, né? O Lula também, posso acreditar que ele não defenda isso. Tanto é que ele investiu nas universidades, em bolsas de estudo e etc. Então, por conta disso tudo, em relação ao que nós temos visto por aí, né, eu vou colocar a proposta do Lula nota 10. Então o Lula fica com 57 pontos na terceira posição. Agora vamos ver o Amoedo, né? Para vocês verem como é que é. O processo é simples. É simples.
não tem mistério. Vamos simplificar a nossa vida, porque o eleitor não sabe votar, certo? Vou abrir um parênteses aqui, veja bem. Você imagina, eu estou avaliando aqui rapidamente, mas imagina um povo humilde e simples fazer essa avaliação. E você sabe que há muitas pessoas, a percentual da população que não tem nem ensino médio é em torno de, sei lá, 30 e poucos por cento, quase 40%, não é? No Brasil, alguma coisa assim. Então você imagina a dificuldade para essas pessoas fazerem essa análise que eu estou fazendo aqui, não é? Lembrando que eu não sou o dono da verdade, só que assim, eu acho que, olha, você vai, é subjetivo, é pessoal. Olha, para mim, eu sou das ciências exatas, para mim o certo é o certo, o errado é errado, entendeu? Sabe, 0 é 0, 1 é 1, não tem dupla interpretação. Eu criei critérios objetivos para avaliar o candidato, entendeu? Agora, às vezes, faltam detalhes das informações, e aí começa a ficar mais subjetivo, mas é porque eu estou fazendo rápido para mostrar, para dar um exemplo, e ficar ágil. Mas o que eu queria dizer é que se você não tem capacidade de entender tudo isso, então assim, tenha humildade, pelo menos tenha humildade, peça ajuda para alguém que tenha o nível médio, o nível superior, que consiga entender essas coisas. Né? Então agora vamos para o João Amoedo, que é um candidato do tal do Partido Novo. Pois é, muito bem, vamos ver o histórico dele. Né? Ele é político, engenheiro, administrador de empresas, muito bem, né? Então, eu quero saber o que ele já fez, aonde que ele trabalhou, né? Veja bem, estudou no Colégio do Rio de Janeiro, iniciou atividades aí na faculdade como estagiário de cálculo estrutural, empresa de engenharia. Tá, ele trabalhou em uma empresa de engenharia. Depois ele foi trainee no Citibank, tá? Foi convidado a trabalhar no Banco Parará. Começou como gerente comercial, promovido a diretor executivo, gestão financeira do banco, com par de acordo. João adquiriu 23% das ações da empresa, ou seja, ele é um bancário. Vamos ser honestos, ele é dono de um banco, tá? Sua administração, a empresa foi uma das 100 melhores para se trabalhar, isso é bom, tá? Isso é bom. Sendo uma das 100 melhores para se trabalhar, significa que ele respeita o trabalhador, tá? Até aí tudo bem. Ele é empresário, mas ele respeita o trabalhador. Isso é um equilíbrio, né? Uma pessoa que demonstra ter respeito e equilíbrio, né? Até aí tá razoável. Em 2004, ele foi convidado para assumir a vice-presidência do Unibanco. É sócio do Instituto de Estudos Política. Foi um dos fundadores do Partido Novo. Parará. Ok. Agora, o que ele tem de experiência política? Né? Quer dizer, nada. Entendeu o problema? Nada. Ele não tem, ele nunca foi um deputado, nunca foi um vereador, nunca foi um senador, nunca foi um prefeito, nunca foi um governador, entende? Ele quer dar o pulo do gato, né? Então, isso não é muito legal de se fazer, sabe? Depois, ainda para piorar um pouco mais as coisas, olha só, para fundar o Partido Novo, contou com o incentivo dos banqueiros. Só banqueiros. Quer dizer, nesse país, não sei se você sabe, mas há sérias indagações sobre a contribuição dos bancos brasileiros para o desenvolvimento do país, né? Com juros altíssimos para empréstimos e como é que é? Especulação, né? Quer dizer, especulação o que é? É pegar as riquezas do país e deixar aplicada em especulação, ou seja, não aplicar na produção, não aplicar na infraestrutura do país, mas sim deixar tudo no bolso, né? Aplicado em dólar, aplicado em ouro ou qualquer coisa, mas são aplicações que efetivamente não se convertem em benefícios para o país que tanto precisa e que sofre demais com a falta de infraestrutura, de investimento em ciência e tecnologia, de investimento em competitividade industrial, etc. Então, ele é apoiado por um único setor da sociedade.
Entende onde é que eu quero chegar? Então a pontuação dele no histórico vai ser 20, porque ele não tem histórico político. Ele primeiro tem que se candidatar a prefeito e não se candidatar diretamente a presidente. O que ele está fazendo? É bem estranho. Depois vamos à formação de Amoedo. Estava lá em cima, lá no início. Tá? Engenheiro administrador de empresas, excelente. Quem quer ser um presidente, tendo formação em administração de empresas, é maravilha, porque é cargo do executivo, tá? Extremamente importante. Então, 20 pontos, pontuação máxima para ele, tá vendo? É o único, para você ver que eu não estou sendo tendencioso, eu estou sendo honesto. Ele é o único que tem formação em administração de empresas. Portanto, ele sim ganha a pontuação máxima nesse quesito. E ponto final. Agora, quanto aos aliados, como acabei de falar, né, de comentar, são os banqueiros. Os maiores aliados dele são os aliados históricos, são o aliado raiz. É a raiz, é o fundamento, é o nascedouro dele. Porque foram os banqueiros que botaram o dinheiro para ele criar o partido dele. Então imagina, ele jamais vai trair os banqueiros. Vai ser a última coisa que ele vai trair. Ele pode trair os trabalhadores, pode trair a indústria, pode trair a bancada ruralista, pode trair a agroindústria. A última coisa que ele vai trair vai ser os bancos. Percebe? Então fica comprometido no seu fundamento. Entende como é que são o julgamento das coisas? Então é 10 pontos para ele. De 0 a 30 ele ganha 10. O Ciro Gomes ganha muito mais. Porque o Ciro Gomes tem como aliados trabalhadores, tem como aliado a agroindústria. Ele fala da importância da competitividade industrial, isso e aquilo. Ele tem ligações melhores do que o Amoedo, né? Além de todo o histórico profissional dele. Quanto às propostas do Amoedo, eu estava lendo, são propostas boas, razoáveis, não há algo assim que seja negativo, porém são só propostas, o papel aceita tudo, ele tem lá as propostas dele, né? Pobreza e desigualdade, educação, saúde, impunidade e corrupção, política social. Eu estava lendo aqui tudo isso e acredito que se der uma pontuação 5 para ele está de bom tamanho e ele fica com 55. Agora vamos para a Marina Silva. Marina Silva não é muito difícil de avaliar, né? Ela é uma pessoa pública já, né? Uma pessoa que, vamos ser honestos, ela tem um caráter, uma dignidade, uma história de vida exemplar, né? Acima de qualquer suspeita. Absolutamente não há qualquer suspeita que possa pairar sobre a vida pública, né, dessa cidadã brasileira que é assim um grande exemplo para todos nós, né? Então, na história de vida dela, começou a trabalhar muito cedo, ela foi deputada, senadora, tarará. Então, quer dizer, ela é formada em História, né, Psicopedagogia, ela é ambientalista, professora, então, quer dizer, teria tudo para ter uma grande história, um grande, como posso dizer, histórico profissional. Entretanto, tem um único ponto. Ela nunca foi empresária, nunca foi líder de uma empresa, diretora de uma empresa, presidente de empresa, síndica de um prédio, entende? Não tem experiência executiva, entende? O que ela precisa fazer é um MBA. Ela tem que fazer um MBA em administração de empresa e ser diretora, presidente de uma empresa. Aí ela vai ver a dificuldade, como é difícil ser empresário nesse país. Aí ela vai ver, porque pensa nos pequenos empresários, nos pequenos empreendedores. Eles são extremamente frágeis e vulneráveis às ondas, às crises. Com essa crise do coronavírus, por exemplo, ela varreu a metade dos pequenos empresários do mapa. É falência. Imagina. Então, ela há dúvidas, tá? Assim, como digo, ela tem um histórico assim de defesa
dos trabalhadores, do meio ambiente, sabe? Foi ministra do meio ambiente no governo Lula, sabe? Ela tem vários prêmios internacionais de reconhecimento e defesa do meio ambiente. Então, é uma pessoa que nunca vai trair os seus princípios. Isso nós não temos nenhuma dúvida. Entretanto, ela não tem essa experiência executiva, né? Então, fica um pouco difícil para ela ser, tá? Então, ela vai ganhar 20 pontos. Ela deveria ou fazer o MBA em administração pública e começar como prefeita. Daí nós vamos ver. Aí nós vamos ver realmente. Agora, quanto à formação de Marina, como ela tem formação em história, formação em educação, isso tudo são formações muito louváveis, não é? Porque você vai trabalhar no executivo de um país de 200 milhões de habitantes, um país continental como o Brasil. Então, ela como candidata à presidência, tendo uma formação superior, né, já é algo louvável. História é um pouco melhor para o legislativo, né, ou seja, para ser uma deputada, uma senadora, como de fato ela é, do que para ser uma presidente, né? Então, por isso eu vou dar 15 pontos. É semelhante ao Ciro Gomes, que tem formação em engenharia, se não me engano, né? Então, por isso fica com 15 pontos. Quem tem 20 pontos é o Amoedo. Então, você vê que eu não sou tendencioso. Eu não tenho partido nenhum, eu não tenho nenhum candidato. Eu estou avaliando tecnicamente os números. Para o eleitor brasileiro aprender a votar tecnicamente. Tá? Posso estar errando em um ou outro detalhe, tá? Mas eu estou apresentando um método que funciona. E é bem objetivo e isento também, né? Então aqui não tem puxa-saquismo para um lado ou para o outro, é a realidade. Então, quanto aos aliados de Marina, né? Eu dei para ela 15 pontos aos aliados, de 0 a 30 ela ganha 15 pontos, porque ela tem muita ligação com os partidos ligados aos trabalhadores, e etc e tal, mas não vejo muita ligação, não vejo ela conseguindo fazer talvez um diálogo assim eficiente com o empresariado, que é o que toca o país. Porque não adianta defender os trabalhadores, tarará, 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 e esquecer que quem paga o salário dos trabalhadores são os empresários. Quer dizer, não são inimigos, têm interesses opostos, ok? Mas não são inimigos, não se pode levar por esse lado. E eu queria ver a Marina conversando de perto mesmo com os empresários. Assim, eu queria ver realizações concretas de negociação com empresários, sabe? Por parte da Marina Silva. É isso que falta. Então, me parece que ela tem uma visão assim parcial dessas coisas, enviesada, né? E o Bozo está em último lugar, né? Vou deixar para avaliar por último, que é uma tristeza muito grande. Eu não preciso nem entrar em nenhum site ou nada, porque eu já sei tudo de cabeça. Bem, o que acontece? O Bozo foi militar, como todos sabem, né? Tem só o ensino médio, então de formação ele não tem um nível superior nem nada, então ele tem 5 pontos, né? Assim como o Lula tem 2 pontos, porque só tem um fundamental, ou talvez nem tenha um fundamental, e assim como o Dória, que tem ensino médio e que mais que ele tem de formação? Bom, eu vi lá, dei 7 pontos. Quem ganhou 20 pontos em formação foi o Amoedo, porque o Amoedo tem a formação em administração, coisa que o Bozo não tem. Agora, na história profissional, nem sei como é que esse lixo se elegeu. É inacreditável. História profissional. Veja bem, já mesmo antes das eleições de 2018, eu já era contra esse elemento, esse BO ambulante, né? Eu já era contra, porque assim, ele não tem formação executiva, ele não tem experiência no executivo.
Nenhuma, né? Nenhuma. Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, nada, não tem nada, nunca foi empresário, nada. Então, não vejo nada assim que possa. Agora, ele entende do legislativo, ele entende das falcatruas, né? Ele foi deputado durante muito tempo e colocou toda a família também nessa trajetória, né? Além disso, ele foi expulso do exército, né? Expulso. Então, você imagina, tá, ser expulso do exército não é lá essas coisas, né? Porque o exército também não é lá essas coisas. Mas o fato concreto é que sim, foi expulso. E ele queria, sim, explodir o fornecimento de água do Rio de Janeiro. Imagina só, era um terrorista. Foi um terrorista dentro de um país, um regime democrático, né? Ele foi um terrorista. Então, impressionante. Agora, nós vamos, então, mas como ele foi deputado, tem experiência no legislativo, tá? Nós damos então para ele 20 pontos. Assim, exatamente como a Marina, que tem experiência no legislativo. Então ganha 20 pontos. Depois vamos para aliados, né? A questão dos aliados, assim, todos os indícios são extremamente claros, né? E todos os envolvidos em torno dele, família, amigos, Queiroz, tudo, né? Com milícias, né? Então, milícias é o crime organizado no Rio de Janeiro. Por exemplo, na época das eleições, eles botam um cadeado, né, no gás, de alguma forma eles trancam lá o fornecimento de gás da população, lá nos morros, e mandam a população votar no candidato deles, da milícia. Se a população não votar, eles não abrem o gás. É por isso que ele quer o voto impresso, entendeu? Vocês são muito ingênuos. A ingenuidade nossa, assim, média do povo brasileiro é descomunal, descomunal. É descomunal. Ele faz a gente de gato e sapato. É uma coisa... Olha, seria cômico se não fosse trágico. Então ele quer o voto impresso para quando a pessoa chegar em casa, lá nos morros do Rio de Janeiro, mostrar que votou no candidato da milícia. Entendeu? É esse o objetivo dele. Depois ele também tem outros aliados, se você quiser, nas igrejas, igreja de enganar pobre, que é tudo igual. Coitado dos pobres desse país, né? É triste, triste, triste demais. Porque saiu do Lula e foi para esse daí. O Lula é muito melhor do que esse daí, como você for ver na pontuação. Então, em termos de aliados, né, desse elemento, é 0. Depois, por último, vamos para as propostas, né? Ora, o Bozo, as propostas dele eram o quê? Matar o presidente Fernando Henrique Cardoso, matar o presidente Lula, defende a ditadura e a tortura, né? Matar Dilma Rousseff, negar os remédios para a população, afirmar continuamente que é contra continuamente contra o distanciamento social, que era a única solução naquele momento, contra as vacinas, teve 3 oportunidades de comprar vacina, não comprou, quer dizer, a proposta dele é o quê? Né? É o genocídio, né? Eu vou dizer o quê? Está todo mundo falando isso, todo mundo, absolutamente todo mundo falando a mesma coisa. Ele tem 9 processos na PGR, no Ministério Público, não sei, 9 processos processos criminais, né? Ele foi eleito por uma agência australiana como a pior gestão da pandemia em todo o planeta Terra. Foi o pior governo. Escutou o que eu estou falando? Depois, ele tem um processo no Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade, que é o que se denomina genocídio. Então, essa é a proposta dele. Em paralelo a isso, ele é a favor do armamento da população, que é uma desculpa para levar mais armas para a milícia.
Ele é a favor do excludente de licitude, que traduzindo, trocando em miúdos, é a licença para matar à vontade. A polícia pode matar à vontade, né? Ele tomou conta da Polícia Federal, ele trocou de ministro não sei quantas vezes, tinha um ministro lá técnico, sério, que era o Mandetta. Ele tirou o Mandetta, tirou o Taish, tirou não sei quem e diz que o Pazuello é bom. Então, é um completo desastre, né? Completo caos, né? Eu já era contra desde o início desse cara, né? E assim, desde junho de 2020, já havia o cenário já muito bem claro, cenário internacional, dos países que estavam caminhando bem contra a pandemia, assim, eliminaram o vírus dos seus países, né, mesmo sem vacina, e os países que estavam sendo desastres no gestão da pandemia. Os desastrosos eram os que pregavam a tal da imunidade de rebanho, né? O não uso da máscara, continuar aglomerando, continuar a vida como se nada estivesse acontecendo. Morreram aos milhões, né? E a economia não se recuperou. Nem a desculpa de que pela economia também não deu certo. Depois dos países que aplicaram um lockdown rápido, eficiente, né, isolaram as pessoas que tinham as suspeitas, colocavam em quarentena, isolavam as cidades, diminuíam o deslocamento entre as cidades, quase que totalmente, se recuperaram muito rápido e já recuperaram o PIB e já tiveram 2020 de crescimento econômico. Então não se justificou nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista sanitário, nem do ponto de vista econômico, completo desastre, já claro, em junho de 2020. E esse elemento continuava dizendo que era só uma gripezinha, que é um país de maricas, não vou comprar vacina, não quis fazer compra antecipada de vacina, para hoje termos milhões de vacinas mais rapidamente. Defendeu a cloroquina, defendeu o tratamento precoce, que não tem prova, nada. Então, assim, não é só a proposta é zero para ele, pontuação zero, e ele tem pontuação total 25, em último lugar. Está claro para vocês? O que é que eu desenho? Né? Então, essa é a configuração. Né? Fica o Ciro Gomes em primeiro lugar. Eu não sou Ciro, eu não sou PDT, eu não sou Dória, eu não sou do partido Dória, não sou PSDB, nada disso. Só que eu sou a favor do Brasil. Esse é o ponto. Eu sou a favor do Brasil. Então, a avaliação está feita, está consumado, é isso. Ponto final. Não tem conversa, não tem discussão, não quero discutir com ninguém, principalmente sobre Bozo. Eu vou só bloquear qualquer um que vir defender Bozo. Tá? Agora, como eu mostrei para vocês claramente nesse vídeo, foi uma avaliação rápida, não levei nenhuma hora para fazer tudo isso. Então, obviamente que eu posso ter alguns enganos em um detalhe ou outro, não. Deixei claro que eu não pesquisei profundamente, mas agora que está feito, classificado, né, a sugestão que fica é pesquisar mais a fundo esses 3 primeiros lugares, entendeu? É assim que funciona. Daí quem quiser ainda tiver alguma dúvida, vai lá e pesquisa os itens mais polêmicos que você ficou em dúvida em relação aos 3 primeiros candidatos, refaz esse cálculo e vê, confirma se realmente fica nessa posição. Mas eu não vejo como assim mudar muito, tá? Não há tempo hábil, né? Faltam meros 2 anos para as eleições, então não há como consertar muita coisa desses candidatos. Mesmo que durante esses 2 anos esses candidatos tentem melhorar as suas pontuações, não sei se haveria tempo, né? Então, é isso que eu tinha por hoje. Repito, tenho detalhado todo o método de avaliação dos candidatos, cada um desses itens, histórico profissional, formação, aliados e propostas, no meu canal. E está o link aí, você pode fazer a sua pesquisa,
tá? Seja feliz, esqueça o fanatismo, esqueça debates e comícios, esquece tudo isso. O principal aqui, ó, 0 a 40 pontos, ó. O principal é o histórico profissional, formação e aliados, porque a história está escrita e acabou. Eles não têm como mudar a história deles. E a história está lá, o desempenho deles está lá. É só pesquisar. Eu pesquisei no Wikipedia, e já consegui resolver, sabe? E os aliados são extremamente importantes, porque principalmente os aliados históricos, porque a última coisa que ele vai trair é a sua base histórica, entendeu? Porque ele não vai ser incoerente, né? Ele acha que o mais importante é a base do que o Brasil. Para você ver que absurdo. Tem político que pensa assim. Aí nós estamos perdidos, né? Por isso que estamos assim. Então, por isso, os aliados valem de 0 a 30 pontos. Tá? E a formação também, claro que é muito importante, porque se o cara não tem base assim para presidir um país do tamanho do Brasil com 200 milhões de habitantes, imagina o que é isso. Para você comandar uma empresa de 1000 funcionários, eles exigem, você tem que ter MBA, doutorado, experiência na Alemanha e não sei o que, e o caramba, espera-se 1.800 qualificações, experiências, você tem que ser um cara, tem que ser quase um super-homem. E nós botamos Bozo para ser presidente do país. Entende? Isso claramente demonstra que o povo brasileiro precisa de orientação, ajuda. E o tio está aqui para ajudar. Tá bom? Então é isso. Boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. E até a próxima.